Olá e bem-vindos à Biblioteca de Vineyard Haven. Esta é a primeira parte de uma série de 2 partes, Ecologia de Carrapatos e Doenças Transmitidas por Carrapatos, com Patrick Roden Reynolds e Leah Hamner. Na apresentação de hoje, Patrick discutirá os fundamentos da ecologia e do comportamento de carrapatos e Leah acompanhará o bate-papo. Na quarta-feira, 9 de outubro, Leah discutirá doenças transmitidas por carrapatos em Martha's Vineyard e Patrick monitorará o bate-papo. Patrick Roden Reynolds é biólogo de saúde pública da Inter-Island Public Health Excellence Collaborative e diretor do programa de carrapatos de Martha's Vineyard. Seu trabalho se concentra na educação e vigilância de doenças transmitidas por vetores e suas populações. Leah Hamner é epidemiologista da Colaboração Inter-Island de Excelência em Saúde Pública. Ela se concentra em doenças infecciosas de importância para a saúde pública e promove a tomada de decisões com base em dados para apoiar comunidades mais saudáveis. Bem-vindos, Patrick e Leah. Obrigada. Sim, meu nome é Patrick e, como parte da Inter-Island Public Health Excellence, sou diretor do programa ENVY contra carrapatos, que é uma organização sem fins lucrativos focalizado em educação pública, conscientização e prevenção de picadas de carrapatos, mas também estamos envolvidos no monitoramento e vigilância das populações transmitidas por vetores. Mas quero apenas informar que o programa ENVY contra carrapatos existe. Temos um site onde hospedamos algumas dessas informações e também informações de contato. Você pode entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida relacionada a carrapatos. Então, esta será uma palestra um pouco diferente da minha habitual sobre ecologia e prevenção de carrapatos. Esta será a temporada de larvas, ou a edição larval, porque é isso que estamos vivenciando agora. Não tenho certeza se alguns de vocês que estão assistindo a esta palestra já leram um artigo da Susan Bellencampi, publicado no Vineyard Gazette, chamado Bumps and Bites, Caroços e Mordidas, mas falarei sobre esses sentimentos abordados nessa história e sobre o que sentimos que a comunidade está vivenciando agora, que é uma erupção cutânea de picadas, picadas dispersas ou picadas de bolinhas causadas por algum tipo de inseto. Então, falaremos sobre esses pontos hoje. Mas, para começar com alguns princípios básicos sobre carrapatos, existem várias espécies de carrapatos em Martha's Vineyard. Temos cerca de 6 ou 7, mas atualmente estamos preocupados apenas com 3 e possivelmente 4. O carrapato Longhorn é uma espécie recém-chegada. Mas os 3 principais carrapatos que picam humanos, ou carrapatos clinicamente importantes, são os carrapatos do veado, o carrapato estrela solitária e o carrapato do cão. Quando se começa a falar sobre ecologia, comportamento e as preferências de hospedeiro entre todos esses carrapatos, a questão se torna muito complexa rapidamente, porque as 3 espécies são diferentes. Os 3 estágios de vida dentro das espécies são diferentes. Então, hoje eu vou me concentrar nesse estágio larval, as larvas. Olhando para esse cartão, estes são os carrapatos reais que coletei em campo e depois colei em um pedaço de papel de computador atrás de fita adesiva. Temos os 3 estágios de vida do carrapato. Então, para o carrapato do veado e a estrela solitária, incluo esses 3 estágios de vida que picam: a larva, a ninfa e os adultos. Normalmente, quando faço essas palestras, são os estágios de ninfa e adulto, que são as estrelas do show ou o foco da palestra. É o estágio de ninfa que é mais ativo no verão. Eles são normalmente a maior causa de doenças transmitidas por carrapatos em humanos. E são os estágios de ninfa e adulto que apresentam maior risco de carrapatos durante maio, junho e julho, os principais meses do verão. Mas agora estamos neste período de transição, em que é o fim do verão e as larvas começam a emergir no final do verão, início do outono. Então é nisso que vou me concentrar, o estágio larval. É só uma observação sobre os carrapatos de cão. Incluo apenas os adultos, porque só o estágio adulto parece picar pessoas. As larvas e ninfas dos carrapatos de cão raramente ou nunca picam humanos. Então, eles realmente não são motivo de preocupação, seja por causarem picadas ou doenças transmitidas por carrapatos.
E uma pequena observação sobre o carrapato Longhorn, que encontrei em Martha's Vineyard este ano e no ano passado. Então, pode ser apenas mais um carrapato no ambiente. Não se sabe se é um carrapato muito agressivo que pica humanos, mas comumente gado, cães ou veados, mas é algo para se estar atento. Então, eu falei sobre como estamos em um período de transição para carrapatos. Então, esse tipo de figura mostra quando os carrapatos estão ativos. Na barra superior estão os meses do ano, de janeiro a dezembro. As 3 linhas representam as diferentes espécies: carrapato do veado, carrapato estrela solitária e carrapato americano ou carrapato do cão. As barras coloridas dentro de cada espécie representam os diferentes estágios da vida. Isso mostra os padrões de atividade de cada espécie e cada estágio de vida dentro da espécie. São um pouco diferentes. Se usarmos carrapatos adultos, se olharmos na coluna de carrapatos na barra amarela, os carrapatos adultos estão apenas começando a se tornar ativos em setembro e outubro. E eles são ativos durante todo o inverno e a primavera, dependendo das temperaturas. O ponto principal disso é que o risco de picada de carrapato existe durante todo o ano, entre as 3 espécies diferentes. Mas se você observar entre maio, junho e julho, é quando a maioria das barras se sobrepõe entre todas as espécies e os diferentes estágios de vida. É por isso que os meses de meados do verão costumam ser os mais arriscados. Mas se você olhar para onde estamos agora, meados de setembro e outubro, verá que os carrapatos adultos estão em transição. As ninfas de carrapatos e as ninfas de estrelas solitárias, aquelas em vermelho, estão meio que desaparecendo. Eles ainda estão ativos. Ainda consegui encontrar alguns na minha pesquisa, mas é uma fração do que teríamos encontrado em maio ou junho. Então, agora, as barras azuis estão totalmente coloridas. É a fase larval. Normalmente, consigo começar a encontrar larvas de carrapatos já em julho. Às vezes, consigo encontrar estrelas solitárias no início do ano. Mas geralmente, o final de julho, agosto e setembro são os meses de pico da fase larval dos carrapatos. Portanto, é apenas uma questão sazonal. Na verdade, as fêmeas adultas trabalharam durante toda a primavera e o verão para se alimentar de sangue de algum hospedeiro. Eles desovaram, puseram os ovos e os ovos se desenvolveram durante o verão, eclodindo no final do verão. Agora, as larvas estão em busca de sua primeira refeição de sangue. Então, aqui está. Só quero destacar um artigo de pesquisa recente que o Programa de Carrapatos de Nevada, juntamente com alguns colegas da Universidade de Massachusetts, Alison Snow e Stephen Rich, acabamos de publicar e compilar cerca de 12 a 13 anos de dados de pesquisas de quintais. E isso é provavelmente o mais importante que o programa TIC faz. Temos um programa de vistoria de quintal, onde visitaremos sua casa, sua propriedade, de 15 de maio a 31 de julho. E faremos uma varredura de carrapatos. Faremos coletas de amostras para carrapatos. Faremos uma avaliação dos carrapatos e discutiremos suas recomendações sobre como reduzir o risco ou prevenir essas picadas. Mas registramos os dados sobre o número de carrapatos, as espécies encontradas e trabalhamos na compilação desses dados e na análise da disseminação dos carrapatos estrela solitária em Martha's Vineyard nos últimos 10 a 12 anos, bem como da persistência dos carrapatos de patas pretas. O gráfico de barras aqui é apenas uma espécie de comparação entre Chappaquiddick e Chilmark, onde realizamos pesquisas pelo período mais longo. Começamos a realizar pesquisas de quintal em 2011 e 2016, as expandimos para todas as cidades da ilha. Portanto, usamos apenas Chappaquiddick e Chilmark porque temos a maior sequência de dados ou a maior quantidade de dados. As barras azuis, ou seja, os gráficos de barra, mostram essencialmente a proporção de quintais onde encontramos 3 ou mais carrapatos, sejam eles carrapatos de patas pretas ou carrapatos de veado nas barras azuis ou carrapatos de estrela solitária nas barras laranja. E o foco deste artigo foi a disseminação de estrelas solitárias e como as coisas mudaram completamente nos últimos 10 anos, enquanto entre 2011 e 2015
ou 0% dos quintais em Tilmark tinham carrapatos de estrela solitária, ou uma porcentagem muito pequena de quintais em Chappaquiddick tinham pelo menos 3 carrapatos de estrela solitária. Avançando para as pesquisas entre 2020 e 2024, nos últimos 4 anos, encontramos mais de 60 ou 80% dos quintais em que encontramos carrapatos de estrela solitária. Então, tem sido uma reviravolta completa com o que encontramos. Já os carrapatos de cervo tiveram alguns altos e baixos em Tilmark, dependendo do gráfico que você estiver observando, mas no geral há uma quantidade comparável. E as populações de carrapatos têm flutuações anuais, mas no geral este tipo de artigo se concentrou na disseminação dos carrapatos estrela solitária. Aqui está o mapa com os dados do levantamento de terrenos. Quero que você se concentre no lado esquerdo, nas figuras A, B e C. Cada ponto neste mapa representa um levantamento de terrenos. Independentemente do tamanho do ponto ou da cor, foi aqui que realizamos um levantamento no quintal. E o número de carrapatos que encontramos é proporcional à cor e ao tamanho do ponto. Os pontos verdes que você vê em qualquer um desses mapas foram levantamentos nos quais encontramos 0 carrapatos ou 0 daquela espécie. E então, a partir daí, o crescimento aumenta, onde amarelo e laranja representavam cerca de 3 a 15 carrapatos, e as cores vermelho escuras, 25, 50 ou mais carrapatos. A coluna de cima representa os primeiros anos. A coluna do meio representa a nossa seção intermediária de anos de 2016 a 2019. E a coluna inferior, C e F, são os últimos 4 anos dos dados, a partir de 2020. Mas se você olhar para o lado esquerdo, A, B e C, os levantamentos iniciais na imagem A eram principalmente verdes, principalmente pontos verdes. Portanto, não estávamos encontrando muitos carrapatos de estrela solitária. E daí em diante foi uma invasão lenta, talvez não tão lenta, em direção ao norte dos carrapatos de estrela solitária, enquanto agora podemos encontrá-los em todas as 6 cidades. Eles são bonitos e estão se tornando mais abundantes em Tisbury e em Oak Bluffs. De longe, eles ainda são os mais abundantes nas comunidades do interior da ilha ou de Chappaquiddick, mas ainda podemos encontrar carrapatos de estrela solitária por toda a ilha. Normalmente, é aqui que eu começaria a falar sobre os adultos e as ninfas e as doenças associadas a eles. Mas vou pular a fase de ninfa ou a fase adulta e me concentrar especificamente nas larvas. Estou me concentrando bastante nas larvas da estrela solitária porque acredito que elas são as principais culpadas ou as principais causadores da maioria dessas picadas, e a maioria dessas pessoas sofre com uma série de picadas. Larvas de carrapatos também picam. As pessoas provavelmente foram picadas por larvas no final do verão, início do outono, durante toda a vida, mas é diferente das estrelas solitárias por 2 motivos. Uma delas é que as larvas do carrapato de cervo não se aglomeram nesses aglomerados desagradáveis como você vê na foto à sua frente, ou algo que poderíamos chamar de bomba carrapato. As larvas do carrapato de cervo são depositadas em massas de ovos, mas se dispersam um pouco, onde você pode encontrar talvez meia dúzia ou uma dúzia de pequenos carrapatos ao mesmo tempo, em comparação com as larvas da estrela solitária, que se aglomeram em massa de ovos, e você acaba encontrando centenas de indivíduos ao mesmo tempo, o que é comum. Suas massas de ovos são depositadas em qualquer lugar, de 3.000 a 5.000 indivíduos, então você pode até encontrar milhares de pequenos carrapatos em você. Então, o carrapato do veado não se acumula nesses aglomerados estranhos. Então você pode ser picado, mas isso não causará uma erupção cutânea que afete toda a sua perna. Pode causar apenas algumas picadas de insetos com coceiras, ou talvez seja comparável a algumas picadas de mosquito. E, em segundo lugar, não há realmente nenhuma preocupação com doenças ou doenças infecciosas causadas pelas larvas de carrapato do veado. Normalmente, o estágio larval do carrapato, qualquer espécie de carrapato, é estéril, não transmite doenças infecciosas e precisa contraí-las do hospedeiro de sua primeira refeição sanguínea.
mas há preocupações sobre a síndrome alfa-gal e o desenvolvimento de sensibilidade à alfa-gal a partir de picadas de larvas de estrela solitária, o que é uma novidade para mim no ano passado, quando aprendi isso. É que picadas de larvas são atribuídas a algum tipo de doença, mas mesmo com larvas de carrapato de veado, não há preocupações com alfa-gal, não há preocupações com a doença de Lyme ou algumas das outras doenças infecciosas que os carrapatos de veado transmitem. Então, tudo que elas realmente causariam com as picadas de larvas de carrapatos seria uma picada de inseto que coça. As larvas da espécie estrela solitária são o foco das palestras sobre larvas porque se agrupam em grupos terríveis, onde as pessoas sofrem dezenas, 50, 100 picadas ou mais de uma vez. E mesmo que não haja preocupação com o desenvolvimento de alergia a alfa-gal ou síndrome de alfa-gal, sobre a qual Leo provavelmente falará mais em sua palestra na parte 2 da série, mesmo que não haja preocupação com o desenvolvimento disso a partir de picadas de larvas, ouvi de pessoas que só as picadas que coçam e irritam podem ser terríveis de lidar. Eles estão com dificuldade para dormir e procuram médicos para encontrar algum tipo de remédio apenas para a coceira, o que parece ser normal em picadas de estrela solitária, por algum motivo. Elas parecem causar picadas muito irritantes e com coceira, seja com uma única picada de ninfa ou com 50 picadas de larvas de uma só vez. Então, larvas de carrapato são carrapatos. Elas não devem se enterrar na pele, não devem viver na pele por semanas, mas quando picam, aderem à pele e se alimentam por vários dias se não forem perturbadas. Mas as larvas são muito delicadas e acredito que ou morrem rapidamente ou se desprendem do hospedeiro rapidamente quando perturbadas. E acho que um dos motivos da coceira nas picadas é que as pessoas começam a sentir coceira ou talvez seja o atrito com a roupa depois da picada. Sinto que, quando as pessoas são picadas por larvas, elas nunca veem um carrapato. Para começar, eles são bem microscópicos. Na foto, vocês podem ver que as ninfas na fita estão circuladas. Se você já viu uma ninfa de carrapato, já sabe o quão pequena ela é. Perto das larvas, elas são basicamente parecidas com papoulas ou pimenta. É como eu as descrevo. Elas se parecem com pimenta. Normalmente, quando as pessoas são picadas, elas nunca veem as larvas e ficam confusas sobre o que está picando. Mas se as larvas se alimentarem com sucesso e fizerem uma refeição completa de sangue, elas farão a muda nas ninfas no ano seguinte. Mas a maioria das pessoas, quando são picadas por larvas, eu diria que tem sorte de vê-las rastejando em você primeiro, porque isso lhe dá a chance de remover as larvas antes da sua picada, antes que elas piquem. Mas a maioria das pessoas acorda no meio da noite ou no dia seguinte e olha para baixo e vê que a perna ou a virilha estão cobertas de picadas. E acho que, em parte devido à coceira ou à delicadeza dos carrapatos, eles acabam caindo ou não ficam lá por muito tempo. Mas, infelizmente, o dano já está feito, porque ele já picou e causou aquela irritação. Então, esse é o tipo de caso clássico de picada de larva de carrapato. Pode variar bastante, como uma dúzia de picadas. Provavelmente são de 50 a 75 picadas. Algumas pessoas recebem centenas de picadas. Eu diria que as picadas de larva são geralmente no pé ou tornozelo, nas partes inferiores do corpo. Mas eu definitivamente já vi picadas de larvas ao redor do joelho, na virilha, com certeza, e até mesmo na barriga e no tronco. Na minha experiência, nunca vi picadas de larvas acima do peito, ao redor da cabeça, pescoço ou ombros. Mas isso pode ser diferente para quem está cuidando do jardim, ou sabe, brincando em uma pilha de folhas com crianças, brincando, acabando no chão de 4. Mas normalmente as picadas de larvas acontecem no nível do solo. Às vezes, elas picam imediatamente, resultando em uma imagem como esta. Muitas picadas no tornozelo e uma área agrupada. Ou, às vezes, elas se espalham mais para cima no corpo, porque é o instinto do carrapato e você acaba tendo picadas na virilha. Mas, naturalmente, as picadas podem levar semanas para cicatrizar e acabar coçando e irritando muito. Então, eu tenho algumas imagens de... A pergunta que eu ouço o tempo todo é:
Como evitamos as bombas de carrapatos ou os aglomerados de carrapatos, como você quiser chamá-los? Normalmente, você nunca os vê no chão. Você acaba vendo-os na sua perna, ou na maioria dos casos, as pessoas simplesmente não sabem que encontraram os carrapatos e acabam tendo várias picadas no dia seguinte. Então, tenho algumas fotos e vídeos de como é o aglomerado de carrapatos, o aglomerado de larvas. E lembre-se, essas são as larvas da estrela solitária. As larvas do carrapato de cervo não fazem buscas, pois as larvas se aglomeram neste tipo de grupo. Mas este é um bando de larvas de estrela solitária, carrapatos bebês, pendurados na ponta de uma folha de grama. E eles estão essencialmente apenas procurando sua próxima refeição ou em busca de comida. E eles estão essencialmente esperando que algo os esbarre. Mas é só um vídeo de 30 segundos. E assistindo a isso hoje, me veio à mente que eles se parecem com açúcar mascavo. É como eu os descreveria. Mas dá para ver as perninhas deles se mexendo e eles estão todos empilhados uns sobre os outros. E este é apenas o comportamento das larvas da estrela solitária. Quando elas chegam ao hospedeiro, tentam chegar a ele em massa. Então, foi um bom vídeo. Mostrou os carrapatos com mais clareza. Este vídeo leva a situação a outro nível, onde essa pessoa por acaso encontrou ou notou um pequeno aglomerado na parte inferior de uma folha de grama, exatamente como no último vídeo que vimos. Mas ela pressiona uma prancheta, e isso faz com que os carrapatos se espalhem pela prancheta. E a partir daí, espalham-se dispersando-se pelo hospedeiro, porque pensam que se alojaram num hospedeiro. Talvez esta seja uma boa visualização de como se pode ver como as pessoas recebem esses aglomerados de picadas ou como, quando as larvas se alojam em si, há centenas delas. Então, isso é apenas uma folha de relva. E, de novo, você consegue ver todos os pequenos carrapatos empilhados uns sobre os outros. Eles estão só esperando o contato físico com alguma coisa. E num segundo, ela vai empurrá-lo contra a prancheta. Mas não tem áudio neste vídeo. Estou só narrando. Mas os carrapatos agora saíram da grama e foram para a prancheta. E a partir daqui, eles simplesmente se dispersam o mais rápido que podem. E é um pouco nojento, mas talvez você consiga entender agora como, quando você é picado pelas larvas, recebe muitas picadas de uma vez só ou recebe muitas picadas em uma área concentrada, em vez da picada típica de uma ninfa ou um adulto, que é apenas uma. Normalmente, as picadas problemáticas de carrapatos são aquelas que você não percebeu ou aquelas, sabe, no seu cabelo, que você não consegue ver. Mas as larvas atacam você nesses grandes grupos. Esta é uma foto de um dos nossos colaboradores da Universidade Tufts, Sam Telford. Esta foto é da ilha Tuckernuck, então não necessariamente de Martha's Vineyard. Tuckernuck tem algumas das piores ou maiores densidades de carrapatos estrela solitária já registradas. E Sam provavelmente tem de 10 a 12 grupos diferentes de carrapatos estrela solitária em sua perna. Se o último vídeo que vimos foi apenas um grupo individual, e um grupo pode ter de 100 a 1000 carrapatos, Sam provavelmente tem umas boas 10.000 larvas em suas pernas. Mas Lee tinha um bom argumento neste vídeo. Ele não está correndo atrás de um rolo de tirar fiapos. Ele não está querendo colocar fogo na perna ou repelente de insetos. Ele tirou uma foto, pegou um celular e tirou uma foto porque achou interessante. E isso porque, quando ele sai para fazer seu trabalho de campo, todas as suas roupas são tratadas com permetrina, assunto sobre o qual falarei mais adiante. Mas seus sapatos, meias e calças são todos tratados. Então, poucos minutos depois de gravar este vídeo, aposto que todos aqueles carrapatos estavam caindo da perna dele ou mortos. E ele continuou com seu dia, continuou coletando mais amostras de carrapatos. Então, o fim desta conversa é como podemos prevenir essas picadas, porque as larvas são muito prolíficas. Elas acabam se espalhando por muitas áreas onde um carrapato normal estaria. E é por isso que tantas pessoas na comunidade podem estar sofrendo com esse tipo de picadas. E vamos começar, bem, antes de eu começar, então aqui estão outras imagens que tirei ontem de uma bomba de carrapatos. Eu estava morrendo de vontade de tentar encontrar minha própria bomba de carrapatos na grama ou na vegetação.
Normalmente, só percebo antes de chegar à minha perna ou à minha toalha de coleta de amostras de carrapatos. Mas eu estava caminhando por um campo ontem e parecia que a cada passo, literalmente a cada passo, eu estava tendo novos carrapatos nas pernas, novos aglomerados, exatamente como nesta foto do Sam. Então parei, olhei para baixo e comecei a notar aqueles pequenos aglomerados ou bolinhas marrons nas pontas das folhas da grama. Às vezes, os aglomerados podem ser uma longa faixa na ponta da folha da grama. Às vezes, podem ser aglomerados menores em uma única planta. A imagem à esquerda é apenas, eu acho, uma planta de vara de ouro, mas é apenas uma planta e você pode ver que todas as setas verdes e brancas apontam para um aglomerado minúsculo, diferente de carrapatos. Sabe, o grupo maior de carrapatos provavelmente tem 50 indivíduos e o grupo menor provavelmente tem 15. E a foto ampliada com a seta vermelha é um desses grupos ampliados e talvez você consiga ver o pequeno carrapato esticando os braços dianteiros, esperando por um contato físico para roçar em alguma coisa. E a foto à direita é a perna da minha calça. Está olhando para a perna esquerda da minha calça. Dá para ver alguns aglomerados, não muito ampliados ou em foco, mas dá para ver que alguns aglomerados ainda estão na planta esperando para entrar em contato com o hospedeiro. Outros já estavam na perna da minha calça. Mas, repito, estou usando roupas tratadas com permetrina. Então, paro e tiro uma foto. Tem um pequeno vídeo demonstrando roupas tratadas com permetrina, mas confio nelas porque elas matam e repelem os carrapatos. Então, este é o fim da sessão sobre carrapatos. Muitas reclamações de membros da comunidade têm chegado, ou muitos relatos sobre erupções cutâneas, grupos de picadas, e eu acredito fortemente que são as larvas do carrapato, porque estamos em Martha's Vineyard. Sabemos que estamos cobertos de carrapatos. E é uma coisa sazonal em que, sabe, a partir do final de julho e certamente em agosto, setembro, as larvas saem, onde é mais provável que haja um grupo de picadas. Há também outros potenciais mordedores que não podemos ignorar e eu quero falar sobre eles e talvez dissipar alguns rumores ou pelo menos fornecer algumas informações. Muitas pessoas por aí podem ter ouvido falar de ácaros do carvalho ou podem estar culpando os ácaros do carvalho por suas picadas. Ácaros podem ser um pouco complicados porque existem centenas de espécies. Alguns se alimentam exclusivamente de plantas. Alguns ácaros do carvalho são predadores, alimentando-se de larvas de outros insetos. Esta é uma captura de tela de um artigo de pesquisa publicado em 2006 por um departamento da Universidade Estadual do Kansas, onde houve um surto de picadas entre membros da comunidade em, digamos, Lincoln, Nebraska, em algum lugar do centro-oeste, seja Nebraska, Kansas ou Missouri. Então, eles trouxeram alguns pesquisadores e estavam coletando amostras e descobriram uma espécie europeia de ácaro do carvalho, cujo nome científico é Paimodis herpesi. Mas eles descobriram esse ácaro do carvalho que pode causar picadas em humanos ou causar picadas. Mas essas foram apenas as primeiras descobertas deles. E no canto inferior esquerdo está uma foto do ácaro do carvalho, que é literalmente microscópico. Eles têm, sabe, menos de algumas centenas de micrômetros, então talvez 0,3 milímetros. Seria quase impossível vê-los a olho nu. Mas os ácaros de carvalho têm um comportamento e um ciclo de vida muito complexo em comparação com carrapatos ou outros insetos. Como mencionei, esses ácaros do carvalho, essa espécie específica, o Paimodis herpesi, é um ácaro predador ou carnívoro que se alimenta de larvas de insetos nas galhas do carvalho. Portanto, esses ácaros do carvalho não são os causadores das galhas nas árvores. E se você não conhece a galha do carvalho, é uma deformação na árvore causada por insetos. É como um tumor, mas não causa muitos danos à árvore. Esses ácaros se alimentam das larvas de insetos dentro das galhas do carvalho. E quando se alimentam com sucesso, emergem e suas larvas ou descendentes adultos caem dos carvalhos. E se pousarem em um mamífero ou em alguma coisa, podem causar picadas em humanos. Então, aqui estão algumas imagens
o mesmo artigo. Essas são as picadas clássicas causadas pelos ácaros do carvalho. E a imagem à direita mostra apenas as galhas do carvalho, que são as principais culpadas. Existe uma grande variedade de galhas do carvalho, mas geralmente são elas que causam os enrolamentos nas margens ou nas nervuras das folhas. Não necessariamente como as galhas de mármore que são comuns por aqui. Mas o importante sobre os ácaros do carvalho é que, como eles saem das galhas das árvores, quando as pessoas são picadas, elas geralmente acabam no pescoço, nos ombros ou na parte superior do tronco. Eles parecem ser a área mais afetada, ao contrário dos carrapatos, que são o oposto, que vêm de baixo para cima. Mas quando se trata de fotos das picadas, sabe-se que os ácaros do carvalho causam picadas com mais pústulas ou pequenas espinhas, o que não é impossível de ser semelhante às picadas de carrapatos. Às vezes, é difícil diferenciar as picadas quando não se tem um inseto ou algo para observar ou confirmar. Portanto, os ácaros do carvalho são uma realidade. Eles podem realmente picar humanos. Essa espécie específica de ácaro do carvalho realmente se espalhou. Só foi encontrada em alguns lugares dos Estados Unidos. Conversamos com alguém do Departamento de Agricultura de Massachusetts e eles confirmaram que essa espécie de ácaro do carvalho nunca foi confirmada ou nunca foi avistada na Nova Inglaterra. Acho que os avistamentos mais próximos foram os não confirmados na Pensilvânia. Mas eles encontraram áreas com essa praga no centro-oeste, onde ela está picando e afetando pessoas. Então, em Martha's Vineyard, temos um ácaro nativo do carvalho. E, como mencionei antes, existem centenas de espécies de ácaros, todas muito diferentes. Portanto, temos uma espécie nativa de ácaro que está presente nos carvalhos e outras árvores de madeira nobre lá fora. Este é normalmente chamado de ácaro vermelho do carvalho ou Oligonchus bicolor. Portanto, é uma espécie completamente diferente. Este se alimenta de folhas e outros materiais vegetais ou vegetação. Portanto, não picam humanos. Não é capaz de picar humanos. Provavelmente se parece com e não é diferente do ácaro-aranha comum de jardim, o pequeno ácaro vermelho que você pode ver em seus tomateiros. As plantas comumente infectadas por ele não são apenas o carvalho, mas também a nogueira pecã, a faia, a bétula e muitas outras espécies de madeira de lei. Portanto, temos ácaros do carvalho aqui, mas até o momento não há avistamentos confirmados. Não há evidências de que o Paimondes herfsei ou ácaro picador humano esteja presente em Martha's Vineyard ou em qualquer lugar próximo à Nova Inglaterra. Dito isso, já ouvimos muitas reclamações e eu ouvi relatos divergentes de pessoas que estão sendo picadas na parte superior do tronco ou que estão sofrendo picadas que não necessariamente parecem ser de carrapatos. Portanto, é algo que vamos investigar e verificar novamente. Por isso, estamos pedindo que as pessoas enviem possíveis galhas de carvalho. Se encontrarem galhas de carvalho no seu quintal, podem armazená-las em um saco plástico Ziploc e colocá-las no congelador até me entregarem. Vocês podem deixá-las no meu escritório, na 9 Airport Road, ou simplesmente entrar em contato pelo meu e-mail para que possamos combinar a coleta ou a entrega. Já tenho algumas amostras no meu congelador de vez em quando, e olhando para a foto no centro superior direito, vejo que as galhas de carvalho vêm em uma variedade de formas e tamanhos. A maioria do que encontrei foram as galhas de mármore, que parecem pequenas bolinhas de gude no chão, mas parece que o principal culpado que estamos procurando, ou as galhas de carvalho suspeitas, estariam na foto à esquerda, que são pequenas ondulações nas margens das folhas. Elas podem ser mais importantes do que outros tipos de galhas, mas ainda assim vamos coletar todas as amostras e é algo que vamos investigar porque, assim como aquelas comunidades no centro-oeste, elas nunca tiveram essas espécies de ácaro picadores antes, elas têm agora. E, de forma semelhante, com a história dos carrapatos estrela solitária aqui, 10, 15, 20 anos atrás, os carrapatos estrela solitária não existiam aqui, enquanto agora são comuns e disseminados. Então, é algo que vamos investigar e não apenas descartar essa história, mas também, com sorte, verificar ou tentar confirmar se eles existem ou não. Ainda não encontramos nenhuma evidência desses tipos de ácaros do carvalho. Então,
Esses foram os 2 primeiros agentes, larvas de carrapatos, que acredito estarem causando a maioria das picadas. Há também os ácaros do carvalho. E por último, os ácaros. Se você já ouviu falar deles, ácaros é apenas um nome comum. E o que ácaros são? Ácaros são especificamente o estágio larval de outra espécie de ácaro. Então, é diferente dos ácaros do carvalho. Eles pertencem a famílias diferentes, tipos de ácaros completamente diferentes. Mas os ácaros de pé estão especificamente na fase larval, que é o único estágio parasitário. Eles são o único estágio de picada dessas famílias de ácaros. Ao contrário dos carrapatos, os ácaros se alimentam de tecidos, não de sangue. Portanto, os ácaros picam humanos e causam picadas irritantes. Sabe-se que os ácaros se enterram na pele e vivem lá enquanto digerem e se alimentam desses tecidos até emergirem. E é por isso que são conhecidos por causar picadas particularmente irritantes e que coçam por dias a fio, porque você pode ter uma espécie de parasita vivendo na pele, ao contrário de um carrapato, que fica preso apenas na parte externa da pele e cai depois de se alimentar completamente. Mas, devido a esse comportamento de picar, os ácaros causam algo chamado trombiculase, que é uma espécie de irritação dérmica causada pelas picadas e pela saliva produzida quando os ácaros picam. Quanto à sua distribuição por Massachusetts, muito pouco se sabe sobre eles. Sam Telford, que forneceu algumas das fotos dos carrapatos, tinha acabado de encontrar provas da existência de ácaros em Massachusetts, em Wyndham, Massachusetts, que fica ao norte de Boston, se não me engano. Então, ácaros foram encontrados. Ele está trabalhando para publicar essa informação. Ácaros foram encontrados em Massachusetts, mas parece que sua distribuição seria escassa ou rara, na melhor das hipóteses. Então, repito, não é algo que eu considere comum, disseminado o suficiente para afetar tantos membros da comunidade quantos eu já conversei e vivenciei. Mas, repito, parece ser um problema maior nas regiões do meio Atlântico. Se você veio de Maryland, Virgínia ou mais ao sul, as larvas de ácaro são muito mais comuns. Estas fotos também são de Sam Telford, que se expôs deliberadamente a bichos de pé como parte disso, obtendo provas da existência deles em Massachusetts. Eu não recomendo que você tente isso em casa, mas aqui está, pelo menos, uma pequena imagem de como as picadas de bicho de pé, pelo menos para mim, parecem um pouco diferentes. Os ácaros do carvalho e as picadas de carrapatos, eu não conseguiria dizer a diferença, mas pelo menos as picadas de ácaro parecem ser lesões um pouco mais redondas, avermelhadas e irritadas. E se você olhar na foto, no canto superior esquerdo, aquele pequeno furúnculo ou bolha, Salmon notou que era completamente inesperado nessas picadas. Então, as duas fotos de cima são de Sam Telford e a de baixo à esquerda é de um estudo completamente diferente sobre picadas de ácaros, mas você pode ver como ainda imita aquele tipo de lesão vermelha e redonda em comparação com uma única picada limpa. E para complicar ainda mais as coisas, falei sobre carrapatos longicornis aqui em Martha's Vineyard. Encontrei minhas primeiras ninfas no ano passado. Encontrei mais algumas ninfas e alguns adultos este ano. Sam Telford confirmou, acho que na semana passada, que detectou um aglomerado ou uma bomba de larvas de carrapatos Longhorn em Nantucket, não em Martha's Vineyard. Isso ocorreu perto da estação de campo de Nantucket. Então, é uma novidade para nós que eu só saiba de carrapatos de estrela solitária ou larvas de estrela solitária ocorriam nesses grandes aglomerados de filhotes de carrapatos, mas aparentemente os carrapatos Longhorn também. Não me deparei com um aglomerado, pelo menos ainda não confirmei o aglomerado de larvas de carrapatos Longhorns. A diferença entre eles é que não parecem ser mordedores humanos agressivos. Parecem preferir gado e veados. Então, Sam mencionou que, se você se deparar com alguns desses aglomerados, talvez não tenha tanta probabilidade de ser picado, ou tantas picadas, quanto no aglomerado da estrela solitária. E até hoje, carrapatos Longhorn foram encontrados pela primeira vez nos Estados Unidos em 2017. Eles chegaram, eu acho, em um carregamento de ovelhas para Nova Jersey. E desde 2017, em Nova Jersey, eles se espalharam pela costa leste e foram confirmados na maioria dos estados.
Encontramos a primeira ocorrência de Martha's Vineyard no ano passado. Até o momento, não se sabe se eles transmitem doenças nos Estados Unidos e não são conhecidos por morder humanos agressivamente. Portanto, eles estão um pouco abaixo na nossa lista de preocupações, em comparação com os três principais: o carrapato do veado, o carrapato estrela solitária e o carrapato do cão. Mas certamente é algo a se ter em mente, pois em sua área de distribuição nativa, na Ásia, eles podem transmitir algumas doenças e picar humanos. Portanto, é algo a se ter em mente. E neste momento, não sabemos realmente se este carrapato acabará sendo uma grande ameaça à saúde humana ou se será apenas mais um carrapato no meio ambiente. Eu mencionei que existem 3 outras espécies de carrapatos em Martha's Vineyard, das quais você nunca ouviu falar porque elas não picam humanos, incluindo o carrapato de coelho, o carrapato do inverno e algo chamado carrapato da marmota, que coletei em minhas pesquisas de campo. Mas eles simplesmente não picam humanos. Eles não são uma preocupação. E algumas pessoas podem estar se perguntando por que as coisas estão piorando cada vez mais. O que mudou na última década? O que mudou nos últimos 50 anos? Por que os carrapatos deixaram de ser, sabe, para as pessoas que cresceram em Martha's Vineyard? Elas realmente me contam histórias de que era apenas o carrapato da madeira ou o carrapato do cachorro, o mesmo nome, ou o mesmo carrapato, apenas nomes diferentes. Parte disso pode ser resumida em 4 razões. E 4 desses tópicos dariam uma palestra de 1 hora só para eles. Mas, para mim, tudo se resume à globalização, onde é mais fácil a disseminação de parasitas que pegam carona. E o melhor exemplo é o que acabei de dar do carrapato Longhorn. Sabe, o carrapato Longhorn era uma espécie do leste asiático. Só foi encontrado nos Estados Unidos em 2017, vindo em um carregamento de gado. E também um fator importante, um dos maiores indícios da mudança nas populações de carrapatos é o ressurgimento de hospedeiros comuns, como veados, perus e outros mamíferos comuns. É importante lembrar, pelo menos o que aprendi na escola, que veados, perus e alguns desses animais de caça quase foram extintos nos anos de 1900 ou início do século XX, especialmente na costa leste. Foi somente nas décadas de 1930, 40 e 50 que os esforços de reintrodução e alguns esforços de conservação mudaram. E agora temos densidades muito altas desses hospedeiros comuns de carrapatos. Eles também não são mais uma fonte comum de alimento. Portanto, são mais abundantes em altas densidades, vivendo entre pessoas, em comparação com a interação com o hospedeiro comum que tínhamos anos atrás. E isso se conecta ao próximo ponto, sobre uso e desenvolvimento do solo, e como a suburbanização cria um habitat perfeito para esses carrapatos hospedeiros. Portanto, muito desenvolvimento e fragmentação criam habitats de borda, que é a transição da floresta para campos abertos. E sabe, sempre dizemos o que ama habitats de borda e esses habitats fragmentados nessas áreas de desenvolvimento. São veados, coelhos, esquilos, perus, todos os hospedeiros comuns de carrapatos. Portanto, temos altas densidades de hospedeiros vivendo em altas densidades, com altas densidades de humanos vivendo dentro e entre o habitat. Portanto, os carrapatos não têm problemas para encontrar hospedeiros e fazer uma refeição de sangue bem-sucedida. E devido ao habitat em que vivemos, nessas áreas mais rurais ou suburbanas, onde temos espaços abertos atrás dos quintais, temos pedaços de terra não desenvolvidos entre as casas. É o tipo perfeito de exposição para carrapatos, bem como onde, você sabe, estamos mais expostos a eles. E então, em segundo lugar, ou como último ponto, a mudança climática é como o clima ficará se houver previsão de ficar mais quente ou mais úmido na Nova Inglaterra. Isso beneficiará os carrapatos. Os carrapatos aproveitarão o clima mais quente por terem períodos prolongados de atividade, como naquele gráfico que mostrei a vocês, quando os carrapatos estão ativos ao longo do ano. Em teoria, esses períodos deveriam ser mais longos se os carrapatos surgissem mais cedo e desaparecessem mais tarde, dependendo da temperatura. Mas grande parte da atividade dos carrapatos também se baseia na umidade.
Portanto, em áreas onde a previsão é de mais umidade, a sobrevivência dos carrapatos pode aumentar. E pode haver menos mortalidade durante os períodos quentes e secos do verão. Mas também é importante considerar que isso pode causar mudanças variáveis. Sabe, em lugares como o sul, onde se espera que fique mais quente e seco, isso pode ser menos benéfico para os carrapatos. Isso pode ser ruim para os carrapatos, que são muito sensíveis à desidratação. E esse pode ser um dos seus maiores fatores de mortalidade. O que nos leva a pensar em como podemos nos proteger e como podemos recuperar nossa vida sem sair de casa cheios de paranoia. Então, para mim, o padrão ouro são roupas tratadas com permitrina. Se você está sendo picado por carrapatos e quer que elas parem, precisa se cobrir com roupas tratadas com permitrina. Há várias maneiras de tratar suas roupas, seja em casa comprando roupas pré-tratadas que já vêm prontas ou comprando roupas novas que já vêm pré-tratadas. Ou você pode enviar suas roupas que já possui para uma empresa chamada Insect Shield e eles as tratam para você. É importante lembrar que a permitrina não mata ao contato, mas não tem efeito imediato. Os carrapatos precisam de um pouco de tempo de exposição, mas normalmente leva apenas 30 segundos a cerca de 1 minuto antes de caírem ou morrerem completamente por causa da permitrina. Então, a permitrina mata os carrapatos e os repele. Quando estou fazendo meu trabalho de campo e atividades recreativas, como caminhadas ou jardinagem, garanto que meus sapatos, meias, calças, camisas e toda a minha roupa estejam tratadas. E é isso que realmente me mantém seguro. E a única maneira de dizer que estou neste trabalho há 3 anos é que coleto milhares de carrapatos durante o verão e ainda não tive uma única picada de carrapato. Sabe, graças a Deus, desde que comecei esse trabalho. A culpa é das roupas tratadas com permitrina. Então, você pode comprá-las localmente. Você pode comprar frascos de permitrina, geralmente ao lado do repelente. Lembre-se de ler o ingrediente ativo e certifique-se de que seja permitrina e não um dos outros repelentes, sobre os quais falaremos em breve. Já vi na CBS, Brickman's Basics, em Oak Bluffs, Shirley's Hardware Store. Imagino que algumas outras lojas de ferragens também vendam. Você pode comprar em casa. Você pode tratar suas próprias roupas que têm instruções no verso da embalagem sobre como fazer isso adequadamente e como fazê-lo para que você possa usar o produto com moderação, pois não é preciso muito para tratar suas roupas adequadamente. E depois que você faz isso em casa, depois que seca na roupa, nos sapatos ou numa mochila que você pode colocar no chão, uma vez seco, é seguro e eficaz por 6 semanas ou 6 lavagens, o que ocorrer primeiro. Então, dura um tempo. O que é um dos melhores aspectos disso é que depois que você trata suas roupas, é bom por algumas vezes e dura até mesmo após a lavagem. Eu recomendo fortemente os tratamentos profissionais, sejam comprando roupas novas, mas eu estou ao ar livre para trabalho ou lazer, então frequentemente pego as roupas que já tenho, as que já uso no jardim, as que já uso para caminhadas, e as envio para o Insect Shield e eles tratam cada peça por cerca de $9. E os tratamentos profissionais duram 70 lavagens, muito mais do que a aplicação caseira. Essa é a única diferença entre os dois. O spray caseiro tem a mesma permitrina, a mesma concentração, a mesma eficácia, só não dura tanto na roupa. Então, se você proteger suas roupas contra insetos, você as trata uma vez e elas ficam boas, duram facilmente 1 ano. Acho que algumas das roupas que uso no trabalho consigo até esticá-las por 2 verões, onde ainda sinto que tem proteção adequada. E anote o código de desconto que temos na tela aqui. O Insect Shield tem feito um ótimo trabalho conosco, nos ajudando a impulsionar nossos esforços de divulgação, porque realmente acreditamos que esta é a principal maneira de as pessoas se prevenirem contra picadas de carrapatos. Por isso, oferecemos um código de desconto de 15% na sua próxima compra da Insect Shield. Basta usar Martas V 2024. É intimamente ligada à dica número 1, está a dica número 2. Como você se veste e se veste adequadamente ou de forma elegante. Portanto, uma parte importante de se vestir adequadamente para a segurança contra carrapatos é agasalhar as roupas, o que ajuda a evitar que eles cheguem à sua pele. Então, você sabe, estamos em férias em uma ilha.
Moramos em uma região de férias em uma ilha. Então, a maioria das pessoas se pareceria com a foto à esquerda, com sapatos abertos, shorts e praticamente nenhum portador. Mas isso pode levar a picadas de carrapatos. O contato com a pele, o que frequentemente leva a picadas de carrapatos, é um problema. Portanto, uma roupa um pouco melhor ou mais apropriada para cá seria usar sapatos fechados ou meias mais altas. Pelo menos assim, podemos tentar equilibrar, sabe, o conforto com a prevenção de carrapatos. Mas, de longe, se você estiver praticando atividades ao ar livre que sabe que podem levá-lo à exposição a carrapatos, precisa usar sapatos, meias altas ou apenas meias e calças e uma camisa de manga comprida. E, em seguida, enfiar a camisa para dentro da calça. E, quando você estiver em áreas perigosas, enfiar a calça e as meias ou botas pode realmente ajudar muito a manter os carrapatos na roupa e, em seguida, longe da pele. E, idealmente, estes também deveriam ser tratados com permitrina, o que seria sua proteção de primeira linha. Sabe? A pessoa à direita, com a roupa completa, é basicamente assim que eu fico quando saio para fazer minhas pesquisas de carrapatos para o trabalho. Sei que pode ser difícil convencer as pessoas a usar meias e calças compridas enquanto estão em casa no verão, mas é isso que precisamos fazer para prevenir os carrapatos. Os carrapatos precisam entrar em contato com a roupa ou com a roupa tratada por tempo suficiente para que fiquem expostos o suficiente para que pulem. Não pulem porque não pulam ou caem ou simplesmente morrem. Portanto, usar roupas adequadas e se cobrir o máximo possível ajuda muito a prevenir essas picadas. Patrick, temos uma excelente pergunta no chat depois que você terminar esse slide específico sobre animais de estimação. Certo. E aqui está uma demonstração real do uso de roupas, novamente foto cortesia de Sam Telford. Ele foi coletar amostras de carrapatos e fez um auto-experimento, uma autodemonstração em que tratou uma de suas meias e deixou a outra sem tratamento com permitrina. Vocês podem ver que o tornozelo dele, do lado esquerdo da meia sem tratamento, é só um monte de picadas. Ele levou pelo menos 2 dúzias de picadas no tornozelo esquerdo, enquanto a meia direita, ou o tornozelo direito que estava com a meia tratada, está perfeitamente limpo, porque todos os carrapatos que chegaram àquela perna foram mortos ou repelidos pela permitrina. Outro fato assustador sobre as larvas de carrapato é que elas são pequenas o suficiente para rastejar entre as fibras da sua meia. Portanto, mesmo usando uma meia cano alto ou uma meia até o joelho, você ainda pode ser picado no tornozelo pelas larvas. É por isso que o tratamento com a permitrina leva isso para o próximo nível. Realmente funciona bem. Então, aqui está um pequeno vídeo que tenho de um pequeno aglomerado de estrelas solitárias. Não posso nem chamar isso de aglomerado neste momento. Tem talvez 2 dúzias de larvas de carrapatos no meu joelho, mas estou usando minhas roupas tratadas para fazer uma pesquisa sobre carrapatos. Então, se você olhar de perto, verá os carrapatos. Normalmente, quando eles chegam em você, eles sobem. Eles estão trabalhando até o próximo ponto em que conseguem entrar em contato com a pele e então picar. Enquanto isso, se você olhar de perto, alguns desses carrapatos estão caindo. Eles estão, sabe, caindo como chuva. Se você consegue ver as pequenas sombras enquanto elas caem da minha perna, é por causa do tratamento com permitrina nas minhas roupas. Eu descrevo como se fosse uma pessoa. É como lava quente nos carrapatos, onde eles conseguem andar por um tempo, mas em algum momento começa a afetá-los e efetivamente paralisa os carrapatos. Então, se os carrapatos que já estão caindo da minha perna morrerão no chão, depende se foram expostos o suficiente à permitrina. Mas tudo o que sei é que eles estão longe de mim. E, novamente, uma coisa importante a lembrar é que eles não estão caindo todos de uma vez, mas sim um declínio lento e constante com o número de carrapatos em você. E então, enquanto assistimos ao final deste vídeo, Patrick, posso perguntar? A pergunta no chat é sobre a segurança da permitrina em animais de estimação. Especificamente, a pergunta é sobre cães, mas já surgiu antes sobre gatos também. Então, certo? Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, a permitrina é segura para uso perto de mamíferos. Com uma exceção, você precisa ter um pouco mais de cuidado perto de gatos. Portanto, é seguro usar perto de cães. É seguro usar conosco. Pode ser, mas gatos podem ser um pouco mais sensíveis a ele.
Então, o que eu li sobre a permitrina é que ela não é facilmente absorvida pela nossa pele. Para começo de conversa, nós, mamíferos, todos os mamíferos, exceto os gatos, temos uma enzima hepática que decompõe a permitrina e ela simplesmente passa por nós, sabe, pela nossa cintura. Então, na verdade, não nos afeta em nada. Gatos não possuem essa enzima hepática. Por isso, são um pouco mais sensíveis à permitrina. Portanto, recomenda-se manter os gatos longe da permitrina úmida ou mantê-los longe da área onde você está tratando suas roupas. Mas, pelo que entendi, é seguro para os gatos depois que a roupa estiver seca e tratada, ou seja, depois que secar na roupa, estará tratado. Mas se você estiver preocupado e tiver um gato em casa, recomendo que converse sobre isso com seu veterinário. Quanto ao uso em animais de estimação, alguns produtos com permitrina são aprovados para uso em animais de estimação. Conheço muitos criadores de gado, cavalos e ovelhas que usam produtos derivados de permitrina para tratar os animais que vivem ao ar livre. Então, quando usado corretamente, dependendo do produto que você tem, é seguro. Só há uma consideração para donos de gatos. Obrigada, Patrick. E quando faço essas palestras, sou toda permitrina. Eu entendo que pode ser difícil vender para quem usa roupas que cobrem a pele. E a parte importante quando você usa roupas tratadas com permitrina é que você precisa se cobrir. Se você estiver usando apenas sapatos e meias tratados e perceber que está com picadas nos joelhos ou na virilha, isso é um sinal de que você também precisa se cobrir com uma calça tratada. E eu conversei com pessoas, especialmente aquelas que trabalham ao ar livre, que dizem: não consigo fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não vou usar roupas compridas no verão. Eles, sabe, disseram que vão morrer de insolação, o que para mim é totalmente plausível. E simplesmente temos que equilibrar o conforto e, ao mesmo tempo, viver nossas vidas com segurança contra carrapatos. Então, repelentes, os clássicos, registrados pela EPA, são ótimos. Não substituem, mas complementam a permitrina. Acho que o maior benefício de repelentes como o DEET ou picaridina, como as marcas clássicas Off ou Repel, que temos comprado, é que eles ainda são seguros e eficazes. Na verdade, eles são os únicos produtos classificados como seguros ou eficazes contra carrapatos e mosquitos. Mas você pode usá-los na pele exposta e com praticidade. Já a permitrina, como você não quer borrifá-la na pele e nem na roupa, precisa preparar a roupa com antecedência e borrifá-la antes de usá-la. Considerando que esses repelentes, com qualquer um dos ingredientes ativos que listamos aqui, podem ser borrifados em si mesmo ao sair pela porta dos fundos ou pela porta, o que é muito mais prático de usar. E, novamente, você pode usá-los na pele exposta. Portanto, DET e picaridina são geralmente alguns dos mais comuns para carrapatos e mosquitos, mas existem outros produtos. Eles recomendam que, para o controle de carrapatos, seja adicionado pelo menos 20 a 25% de DET, mas não mais que 40%. E a picardina, similarmente, é um produto mais novo. Se você nunca ouviu falar, o que eu li é que ela é tão eficaz quanto o DET, mas também ouvi de pessoas que ele não é tão gorduroso, nem tão oleoso, nem tão sufocante quando borrifado como o DET. Então, muita gente está comprando picaridina como seu repelente preferido. Eu não tenho muito uso pessoal com ele. Eu tenho 40% de DET em casa. Mas, repito, costumo usar minhas roupas tratadas com permitrina para controlar carrapatos. A EPA tem uma ferramenta no site deles onde você pode pesquisar no Google, ou não, qual repelente é o certo para você, porque deve ser impressionante a quantidade de produtos disponíveis no mercado. Então, ele te dá algumas perguntas rápidas. Contra o que você precisa de proteção? Carrapatos, mosquitos ou ambos? Por quanto tempo você precisa de proteção? É só por 1 hora ou 2 horas? Ou você tem um trabalho que te obriga a ficar ao ar livre o dia todo, onde você vai ficar de 6 a 8 horas? Então você pode escolher algum desses produtos específicos nos quais possa estar interessado, ou pode escolher todos eles, e ele vai gerar uma planilha com diferentes produtos registrados para prevenção de carrapatos e mosquitos, e vai te mostrar por quanto tempo a eficácia contra carrapatos e mosquitos é avaliada. E uma dica às vezes esquecida, mas igualmente importante, é tirar as roupas após atividades ao ar livre. Se você tiver acesso a uma secadora de roupas, colocá-las nela em temperatura alta,
por 15 minutos pode ser uma ótima maneira de matar qualquer carrapato que possa estar te procurando, como, por exemplo, se ele estiver pegando carona nas suas roupas. Dessa forma, você não estará vindo direto de fora para o sofá e transferindo os carrapatos para o sofá, ou pior, dando aos carrapatos a chance de passar da sua roupa para a sua pele e picar. Às vezes, tirar a roupa assim que saímos de casa nos dá a chance de limpar as roupas, mas também nos dá a chance de fazer uma verificação imediata dos carrapatos e reduzir o risco de doenças transmitidas por eles, encontrando-os mais cedo. Se você não tiver uma secadora em casa, pendurar as roupas ao ar livre, de preferência em um lugar ensolarado, pode ajudar a fazer com que os carrapatos caiam ou morram. Se você se lembrar de mim falando sobre como os carrapatos desidratam e secam muito rápido, é por isso que encontrar um local ensolarado para pendurá-las será o ideal. Às vezes, os carrapatos evitam a atividade durante os horários mais quentes do dia, porque são muito sensíveis à desidratação. É por isso que um local ensolarado ou colocar as roupas na secadora ajuda a matá-los. Não necessariamente usar a máquina de lavar para lavar as roupas. Se estou preocupado com carrapatos nas minhas roupas, elas vão primeiro para a secadora e depois as lavo no ciclo normal de lavagem. E a dica de prevenção número 5, que você provavelmente já ouviu falar muito, mas ainda é muito importante, são as verificações diárias de carrapatos. Então, temos as 3 figuras à esquerda, a verde, a azul e a vermelha, que mostram apenas picadas de diferentes espécies de carrapatos. Algumas espécies têm preferências diferentes, podendo picar mais acima no corpo ou em áreas diferentes, mas quanto mais escura a coloração da pequena figura, maior a probabilidade de ser picado. O que você deve deduzir dessas 3 figuras é que, em primeiro lugar, você pode ser picado em qualquer parte do corpo, mas existem algumas áreas mais escuras onde é mais provável encontrar carrapatos, como a virilha, ao redor das axilas e certamente ao redor do couro cabeludo e atrás das orelhas também. Portanto, quando fazemos uma verificação de carrapatos, infelizmente, você só precisa olhar em todos os lugares. Você precisa fazer uma verificação de carrapatos por todo o corpo, mas há áreas mais ou menos perigosas, onde a picada seria, sabe, entre os dedos dos pés, atrás dos joelhos, virilha, atrás e ao redor das pernas, umbigo, ao redor das axilas e, certamente, como eu disse, atrás das orelhas e ao redor do couro cabeludo. É uma espécie de adaptação do carrapato morder ao redor das orelhas em alguns animais selvagens. E a verificação de carrapatos é, vou insistir, muito importante porque, mesmo que você seja picado, o que importa é o tempo de transmissão ou quanto tempo o carrapato permanece preso, considerando o risco de transmissão. E acho que a Lia provavelmente abordaria mais esse assunto em sua apresentação sobre doenças transmitidas por carrapatos, mas encontrar e remover o carrapato o mais rápido possível realmente reduz o risco de contrair doenças transmitidas por carrapatos, mesmo que você seja picado. Porque o carrapato leva horas e o tempo de transmissão pode ser diferente para cada doença, mas geralmente o carrapato leva horas a fio para se fixar completamente e começar a se alimentar. E nesse ponto, quanto mais tempo ele estiver preso, o risco começa a aumentar. Portanto, fazer essas verificações diárias de carrapatos após atividades ao ar livre é removê-los imediatamente, pode realmente reduzir o risco de contrair doenças transmitidas por carrapatos. E o 6º ponto é ter um kit anti-carrapatos. E isso pode ser muito útil nesta época do ano. Então, como eu disse, a maioria das pessoas, quando são picadas por larvas, simplesmente acorda de manhã e já tem um monte de picadas na perna. Mas se você tiver a sorte de ver os carrapatos ou notá-los em você, às vezes ter um rolo ou fita adesiva é uma ótima maneira de afastá-los, e isso antes que eles piquem. Se já picaram, o dano já está feito, e os carrapatos são altamente adaptados para permanecerem presos, enquanto um rolo de fiapos colado diretamente na pele provavelmente não removerá um carrapato preso, mas deve puxar os carrapatos que estão rastejando, procurando lugar para picar. E, além disso, depois que os adesivos ou a viscosidade forem removidas dos carrapatos, o que realmente funciona para essas larvas, especialmente se você estiver pegando aglomerados delas, pinças de ponta fina. Essa é a maneira recomendada para remover um carrapato preso.
tentar segurá-lo o mais próximo possível da boca ou de onde o carrapato se prende à sua pele e puxá-lo suavemente para cima. E assim você remove o carrapato imediatamente o mais rápido possível. Você não precisa usar outros remédios caseiros como vaselina ou fósforo, apenas uma pinça de ponta fina. Portanto, certifique-se de ter um par desses em casa. E depois, lenços umedecidos com álcool para ajudar a limpar o carrapato limpam a picada. Você já deve ter ouvido falar do mito de que, se você deixar alguns pedaços de carrapatos na picada, ainda há risco de contrair doenças. E isso é, em grande parte, mentira. O pior que pode acontecer é uma infecção local na picada. Portanto, pode ser uma boa ideia ter lenços umedecidos com álcool no seu kit anti-carrapatos para limpar a ferida da picada. E aqui vão algumas últimas coisas. Então, a sétima prevenção é que existe um serviço administrado pela Universidade de Rhode Island chamado Tick Spotters. Você pode enviar uma foto, apenas uma foto do carrapato, e eles o identificarão para você. Eles farão uma pequena avaliação de risco com base no tamanho do engurgitamento do carrapato, porque há diferentes níveis. Às vezes, eles ficam achatados e sem alimentação. Outras vezes, são parcialmente alimentados, onde ficam presos por um ou alguns dias. Outras vezes, ficam totalmente entumecidos, onde crescem muito nojentos, cinzentos e parecidos com balões. Mas você pode enviar uma foto para o Tick Spotters da Universidade de Rhode Island e eles entrarão em contato com você com a espécie do carrapato, o estágio de vida e uma breve avaliação de risco. E isso lhe dará informações para consultar, sabe, se você for a uma consulta médica. E pode lhe dar uma lista resumida do que você pode ter sido exposto a partir da picada do carrapato. Porque os carrapatos transmitem um conjunto único de doenças e Leia certamente abordará isso em sua apresentação. Mas, do meu ponto de vista, queremos evitar todas as picadas de carrapatos para evitar a conversa sobre qualquer uma das doenças transmitidas por eles. E, por último, se você estiver interessado, também pode testar o patógeno do seu carrapato. Você pode testar se o carrapato é portador de alguma doença. O Tick Spotters é apenas uma ferramenta de identificação, enquanto o Tick Report, você envia o carrapato pelo correio e eles fazem uma análise para verificar se ele carrega alguma doença. A informação pode ser poderosa. Ele pode te ajudar, pode te informar e, novamente, pode te auxiliar em suas conversas com seu profissional de saúde também. Custa $50 por um painel padrão ou um teste padrão para carrapatos. E gostamos de dizer que, mesmo que o teste para carrapatos seja positivo, isso não significa necessariamente que algo foi transmitido a você. Como mencionei anteriormente, isso depende do tempo de transmissão e de quanto tempo ele esteve preso. Mas, ao mesmo tempo, se um carrapato der negativo e você tiver certeza de que não foi picado por um segundo carrapato ou teve outras exposições a carrapatos, este teste negativo pode realmente trazer alguma tranquilidade para as pessoas. Então, novamente, apenas mais uma opção, o tickreport.com. Para testar ou enviar uma foto, usei o Tick Spotters da Universidade de Rhode Island. E para testar a patogênia do seu carrapato, usei o tickreport.com, que é uma empresa. Então, depois de toda essa conversa sobre picadas e prevenção, eu queria abordar o último slide sobre como prevenir as erupções cutâneas causadas por picadas que as pessoas podem estar sentindo. E, infelizmente, não parece haver muito alívio por aí. Existem opções de venda livre, como antihistamínicos orais ou outros medicamentos semelhantes ao Benadryl. Outras pessoas precisam de esteroides mais fortes ou outras prescrições nas quais devem consultar um médico. Mas a recomendação de Sam Telford, como vocês podem ver nesta apresentação, é que ele se expõe a picadas uma ou duas vezes. A recomendação para picadas de larvas era uma mistura de creme para assaduras ou creme para bumbum de bebê. Acho que é um creme à base de óxido de zinco e um creme Benadryl misturados numa proporção de 1:1. Ele disse que isso parecia proporcionar algum alívio, mas para muitas pessoas com quem conversei, não parece haver muita coisa no mercado que alivie essas picadas que coçam. E para reiterar nosso mantra de prevenção de picadas, tratar as roupas com permetrina é,
de longe, o padrão ouro para prevenir picadas de carrapatos. Mas também se vestir bem ao ar livre e usar repelentes eficazes quando tiver pele exposta ou não tiver necessariamente acesso a roupas tratadas com permetrina. E, por fim, fazer verificações diárias de carrapatos e cuidar bem das suas roupas depois de voltar para casa. Então, tenha um plano para o caso de você encontrar carrapatos, seja carregando rolos removedores de fiapo ou tendo pinças em casa. E então, tenha um plano para o futuro. Se você encontrar um carrapato grudado e estiver preocupado com o risco, pode entrar em contato com o Tick Spotters ou Tick Report e eles podem fornecer alguns dados antes ou depois de você consultar seu médico, se estiver preocupado. E, novamente, anote o código de desconto, Martas V2024, e você ganhará 15% de desconto no próximo pedido pela Insect Shield. E isso foi tudo o que eu tinha para hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podemos começar a digitá-las no chat. Mas quero destacar a segunda parte da nossa série com a Lia, que mencionei algumas vezes hoje, 9 de outubro, às 15h30. Então, se vocês estiverem interessados, fiquem ligados e ela poderá discutir mais sobre as tendências de doenças que observamos em Cape Cod e Martha's Vineyard, além de abordar a síndrome alfa-gal. Agora, temos uma pergunta no chat, se vocês quiserem abordar. Existem predadores para os carrapatos em Martha's Vineyard? Com milhares de larvas avistadas este ano, entramos no outono com milhares de carrapatos adultos e como reduzimos o volume? Certo, boa pergunta. Quanto a predadores de carrapatos, não há muita coisa por aí. É uma boa pergunta, porque eu a pego não em um debate, mas em conversas com as pessoas o tempo todo sobre perus, codornas, galinhas e galinhas da Angola. Quanto às aves selvagens, como perus e codornas, elas podem comer alguns carrapatos adultos que estão vasculhando a ponta da grama, mas não acho que estejam realmente comendo as larvas ou ninfas dos carrapatos. E realmente não acho que estejam comendo o suficiente para causar controle biológico ou redução de carrapatos. Quanto às aves domésticas, como galinhas e galinhas da Angola, isso seria algo um pouco mais interessante de se investigar, porque as galinhas, pelo menos, se alimentam ferozmente. Elas se alimentam de forma muito agressiva, comem de tudo, mas também ficam em uma área concentrada, ao contrário de um peru ou uma codorna, que tem áreas de distribuição maiores. Já fiz algumas pesquisas de quintal no passado, onde haviam galinhas soltas no quintal, e não encontrei tantos carrapatos quanto o esperado, mas não tenho nenhuma evidência concreta que indique que pássaros que se alimentam no chão causem qualquer controle ou redução biológica. Havia uma segunda parte para essa pergunta, ou a pergunta deles. Com milhares de larvas avistadas este ano, entraremos no outono com milhares de carrapatos adultos? Como reduzimos o volume? Certo, então, não é que todas as larvas que nascem se tornem adultas. É mais como um processo estatístico em que talvez uma pequena porcentagem das larvas sobreviva até os estágios finais. Os carrapatos também têm um ciclo de vida complexo, com 2 a 3 anos de idade. Um carrapato adulto tem 3 anos. Se a larva nascer no primeiro ano, no final do verão, e conseguir encontrar uma refeição de sangue, ela hiberna e emerge no segundo ano como ninfa. A mesma coisa se eles conseguirem encontrar uma refeição de sangue, o que nem todos os carrapatos conseguem. E nem todos os carrapatos sobrevivem ao verão e nem todos os carrapatos sobrevivem ao inverno. Então, é mais um jogo, não uma estatística, mais um jogo proporcional, onde uma proporção muito pequena, não muito pequena, mas uma proporção das larvas que estamos encontrando hoje estará se ligando às ninfas no ano seguinte. Alguma outra pergunta? Sinta-se à vontade para ativar o seu som e fazer uma pergunta ou colocá-la no chat. E aqui embaixo tem o meu e-mail, caso você queira entrar em contato diretamente. Tem uma pergunta, por favor, fique à vontade. O programa de carrapatos, a vistoria de imóveis, eu sei que este ano vocês atingiram o seu máximo. Quando vocês vão reabrir isso no próximo ano para quem tiver interesse? Então, podem entrar em contato comigo agora mesmo e dizer que tem interesse e eu os colocarei na minha lista para o ano que vem, certo? Então começarei a entrar em contato para agendar esses levantamentos no início de maio. E a razão pela qual os fazemos de 15 de maio a 31 de julho, como estou aqui em tempo integral o ano todo,
é que estou sempre disponível para perguntas relacionadas a carrapatos, mas restringimos as pesquisas a esse período específico, porque há alta temporada de carrapatos aqui. O objetivo da pesquisa é que eu apareça, encontre o máximo de carrapatos possíveis para fornecer o máximo de informações possíveis. Em vez disso, se eu tivesse vindo agora, se eu tivesse vindo hoje para fazer uma pesquisa e encontrado talvez um carrapato, provavelmente teria encontrado 20 ou 30 carrapatos, mas depende do quintal. Então, não fazemos pesquisas fora de temporada, mas estou sempre disponível para responder a quaisquer perguntas. Obrigado. Há mais 2 perguntas no chat. A primeira é se as pessoas conseguem os slides. Então, postaremos uma gravação desta apresentação, que inclui slideshow, no nosso canal do Vimeo e todos receberão um link para essa gravação posteriormente, que estará disponível 1 ou 2 dias. Não sei, Patrick, se poderíamos também fazer um PDF disso? Ou o que você acha? Pretendo disponibilizar o PDF para que possamos disponibilizá-lo também. Devo dizer que algumas das fotos em bytes serão removidas da versão em PDF, apenas como cortesia para com a pessoa que as forneceu. Eles estão aguardando a publicação por motivos próprios, mas na gravação tudo bem. Mas assim como na versão em PDF, haverá algumas fotos a menos. Ok, então você pode compartilhar isso comigo e eu enviarei para todos. E a outra pergunta é: manter a grama curta ajuda? Sim, pode ajudar. Essa é uma das principais recomendações que faço quando realizo aqueles programas de levantamento de jardins. A primeira coisa que digo a todos os meus proprietários é que juntem e removam as folhas caídas. É aí que os carrapatos vivem, nos detritos ou na camada de folhas secas. Muitas pessoas aqui no vinhedo associam carrapatos a gramíneas altas por causa dos carrapatos de cão, porque foi com elas que cresceram. Só os carrapatos de cão estavam aqui, pois estão intimamente ligados a prados e áreas gramadas. Então, a grama alta ainda é um habitat-chave para carrapatos, apenas um habitat diferente. Então, certamente, como reduzir o gramado? E normalmente diríamos, 13 centímetros ou menos, meio que reduz esse habitat. Mas as pessoas me perguntam o tempo todo sobre o mais sem corte, se você conhece esse tipo de termo, em que você não corta a grama ou partes dela até o final de maio para dar a chance para os polinizadores e outras plantas florescerem no início da temporada. Então, me vi recomendando às pessoas, especialmente aquelas que têm espaço no gramado, onde podem fazer um quadrado de 3 por 3 metros, ou aumentá-lo ou diminuí-lo, um quadrado de 1,8 por 1,8 metros de área sem aparar no centro do gramado. Isso é meio isolado de todos os outros habitats de carrapatos, onde eu digo às pessoas que os carrapatos não são atraídos pela grama alta. Eles não são atraídos pelos habitats. Eles simplesmente acabam ali porque foram deixados pelo hospedeiro. Ou foi o hospedeiro que os moveu. Então, se eles acabarem em grama alta, é muito mais provável que sobrevivam ali e encontrem seu próximo hospedeiro em grama alta do que em grama baixa. Mas, se você tiver um pedaço de terra sem cortar a grama no centro do seu quintal, onde é um quintal, você sabe, a 10, 20 jardas ou 10, 20 pés de distância da borda da mata, ou de outra grama alta, ou de outros arbustos e folhas caídas, para mim, esse não é o maior risco, eu diria. Então, é sutil, mas se você estiver preocupado, sim, cortar a grama pode ajudar. Alguma outra pergunta? Muito obrigado. Sim, obrigado, Patrick. É só para repetir, enviarei o link para a gravação e também enviarei todos os links que estavam incluídos na gravação. Algumas das coisas que Patrick postou e também algumas que Lia postou no chat. Tentaremos reunir tudo isso e incluir em um e-mail. E por fim, o link do Zoom para a apresentação que a Lia fará no dia 9 de outubro, que também estará no e-mail, ou em um ou dos próximos. Ótimo. Obrigado. Acho que é isso. Muito obrigado, Patrick. Obrigado a todos por terem vindo participar.